Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Lanfranchi, eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo e dei aula de Física há muitos anos, muitos mesmo, em escola de nível médio e também em cursinho preparatório para vestibular. E hoje eu dou aula para concurso público, dou aula de Física, Matemática e Raciocínio Lógico. E, para tristeza de poucos e alegria de muitos, eu não vou falar hoje sobre Matemática e Física. Hoje o Marcelo que vai falar com vocês é outro. Eu também sou bacharel em Teologia e tenho mestrado em Teologia pela PUC de São Paulo. E participo de um grupo chamado Religião e Política no Brasil Contemporâneo. Então vocês podem imaginar a quantidade de assunto que a gente tem para discutir, né? Então temos reunião todos os meses, a gente participa e organiza congressos, escreve artigos, livros, então tem muita coisa para pesquisar. E como teólogo, eu acredito o seguinte, que o teólogo, o filósofo, o cientista social, o antropólogo, que sai de perto do mundo real, né, que deixa de ter contato com as pessoas, que deixa de ter contato de pegar um ônibus, de ir na padaria, de ir num bar, no mercado, que desce do carro correndo do estacionamento e já vai para o trabalho. Essa pessoa que não presta atenção nas relações sociais, eu não sei se ele consegue ser um bom profissional de humanas, né? Porque você fica lá sentado, lendo livros sobre o comportamento humano, é legal sim, tem muita coisa boa escrita. Mas ler livros sobre o comportamento humano é muito diferente de observar o comportamento humano, né? De ouvir o que as pessoas têm a dizer, de conversar com as pessoas, né? Então eu gosto muito disso, gosto muito mesmo. E, por outro lado, também frequento, na realidade, frequento assim, eu mais observo as redes sociais do que interajo. Então eu vejo muito o que postam no Instagram, eu leio o que colocam no Twitter, eu tenho estômago para ver o Facebook, para ver as coisas que colocam no Facebook, né? E fico olhando e fico pensando o seguinte, será que essas pessoas que estão nas redes sociais postando, será que elas acham que elas estão atrás, como eu aqui estou atrás de uma câmera, estou atrás de um celular e estou achando que ninguém está me vendo e que acabou aí a relação? Será que elas acreditam nisso? Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma relação humana no mundo real, então eu vou dividir que nem o físico, né? O físico tem o virtual e o real. Então eu vou chamar de real o que não é rede social, o que não é virtual. Então, no mundo real, você tem relações, né? Você tem relações com as pessoas, começa na família, seja como for a sua família pequena, família grande, com avós, ou com tios, ou com primos, ou com pais, mães, seja lá como for, você tem uma relação social no mundo real. E essa relação social, ela traz uma certa responsabilidade, né? Não só dos seus atos, que é o óbvio, né? Mas das suas palavras, né? Então a gente sabe que às vezes uma mãe que foi mais agressiva, uma criança pequena, ela consegue moldar essa criança com a agressividade dela e trazer problemas. Da mesma maneira, pegando do outro lado, uma mãe super protetora também pode trazer problemas. Eu estou falando isso com palavras só, né? Atos, pior ainda. E a gente também, né? Quando você faz lá uma brincadeira com um amigo, dependendo da brincadeira, ela pode tanto trazer alegria quanto trazer tristeza, né? Então, eu tenho 53 anos, eu tenho colegas que não querem nem lembrar do tempo de colégio, né? Não gostam, não, lá foi horrível. Por quê? Umas brincadeiras que na época todo mundo achou engraçado, talvez até ele, mas que aquilo, sabe, não acrescentou nada, pelo contrário, ele acha aquilo meio chato, né? E não gosta de lembrar. E outros que têm uma fragilidade emocional muito grande podem reagir com violência, né? Qual é a vantagem, então, do mundo real? O mundo real é como quando eu estou dando aula, né? Agora, com pandemia, minhas aulas são virtuais. E o que eu sinto falta? Nem é tanto de bater papo com o aluno, não é isso, porque nem dá tempo, não faço mais isso, infelizmente não dá tempo. Concurso, você entra, dá uma aula, sai e tal. Mas quando eu estou dando aula e eu estou olhando o aluno, eu percebo se aquilo está funcionando ou não. Então, às vezes, você prepara uma aula que você acha maravilhosa. Quando você está dando aula e você olha para o rosto do aluno e fala, não era, me dei mal, né? Ou você prepara uma aula e fala, pô, isso aqui vai ser difícil, não vai funcionar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu dou aula em matemática de matrizes, vocês vão aprender o que é isso, eu odeio matriz determinante, odeio. Eu sempre acho que a aula é ruim. E eu acho que eu tinha tanta dificuldade quando eu era mais novo, que
que eu devo dar essa aula tão bem que as pessoas gostam. Eletromagnetismo também em física. Eu sempre acho que não foi legal e as pessoas gostam. Então eu fico olhando para o rosto e eu vou dosando a minha aula. Então quando você tem uma relação social no mundo real, você percebeu que a rua ainda dá tempo, se você tiver um pouco de humanidade, né? Dá tempo de você se desculpar. E quando você percebe que você falou alguma coisa que agradou, dá tempo de você reforçar. Agora, como é que é isso no mundo virtual, né? Como é que é isso nas redes sociais? As pessoas, elas... eu tenho sentido que elas são mais agressivas e mais intransigentes, assim, sabe? Então, quando alguém defende uma posição diferente da tua, ao invés de você olhar e falar assim, pô, que bacana, mas por que você acha isso, né? Como é que você chegou nisso? Isso é conversar. Ou argumentar, espera a pessoa tirar a conclusão. Então, o argumento, quando eu dou aula de raciocínio lógico, não é falar, hoje choveu. Hoje choveu, meu carro estava na garagem, então meu carro ficou molhado. Então você vai lá, você constrói o pensamento e conclui. E as pessoas não deixam o outro concluir, sabe? Então, alguém fala alguma coisa, o outro já atropela. Isso quando não ofende. Eu não gostei da opinião dele. Então esse cara sabe? O que aconteceu recentemente aí? A Madonna defendeu a hidroxicloroquina. Não sei porquê, eu não li, tá, a defesa dela. Se você não concorda, o que você devia fazer? Vai lá, se for no Twitter, acho que foi no Twitter, vai ali embaixo, tem um lugar para você escrever e fala assim, pô, Madonna, que interessante, estão dizendo aqui no Brasil que isso não funciona, como é que você chegou nisso? Ô, Madonna, mas você acredita nisso? Mas não, o que escreveram? Essa velha gagá e tal. Isso não é dialogar, sabe? Isso não é argumentar, isso é ofender. O que você mostrou fazendo isso? Você é intransigente. E que talvez você não tenha como derrubar o argumento dela. Se é que foi um argumento, se não for só uma colocação. Você não tem como derrubar, então você ofende. E tem mais, chamar a Madonna de velha gagá, para quem tem 13 anos, talvez a pessoa com 60 seja. Mas eu garanto que a Madonna com 60 e tantos está melhor que muita gente com 12, viu? E não foi elegante, né? Não foi nada elegante. Então, eu que trabalho com religião e política, ainda mais no Brasil do jeito que está polarizado, o cara defender uma ideia, o outro vai e agride. Ele não se preocupa em conversar, né? Eu vou te dar um exemplo, não que eu seja exemplo de pessoa, mas aprendi muito mais assim. Quando eu fazia teologia, lá na PUC, ou aqui na PUC de São Paulo, eu falava, a PUC é uma universidade católica, só tem católico. Não, no meu grupo de pesquisa, inclusive, acho que tem menos católico do que protestante. Mas eu tinha colegas da Assembleia de Deus, eu tinha colegas batistas, que eu me dou muito bem, e eu tinha um colega adventista, e eu não conheço o adventista. Eu não conhecia, né? Eu não sabia como é que era. Então eu podia ouvir uma ideia dele e ofender. Mas não, teve um dia que eu chamei, ele foi pastor, eu falei, Peterson, desculpa, eu sou católico, eu não conheço direito adventista. Vamos almoçar? Me explica como é que é? Cara, eu aprendi muito mais do que se eu tivesse ofendido o cara. E tem mais, em rede social tem um problema enorme, gente, que a gente não percebe. Primeiro, isso não é terra de ninguém. Segundo, o que você fala não para ali. Então esse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu tenho ciência que talvez eu perca o controle dele a partir do momento que eu enviar para a professora. Eu enviei para a professora Ellen, ou professor Obara, não sei como você chama, enfim, né? Mas é a mesma pessoa, eu garanto. A partir do momento que eu enviei para ela, eu não sei para onde vai parar isso. Então ela tem um trabalho com vocês, ela vai publicar isso, eu não sei qual é o canal, e de repente isso pode ser replicado, ou não, pode morrer ali. Então uma ofensa, uma agressão, mesmo que você peça desculpas, talvez não dê tempo mais, sabe? Você viu uma pessoa, por exemplo, caindo de uma carteira na sua sala, né, imaginando ter uma aula presencial. Você foi lá e filmou, achou engraçado na hora e colocou na internet. Aí depois você fala, pô, não foi legal, e você pede desculpa para a pessoa e vai apagar. Que garantia você tem que isso não foi para frente? Que garantia você tem que isso não vai ser usado com maldade? Eu tenho visto, principalmente em Twitter, que são poucos caracteres, aumentou, mas são poucos ainda, a pessoa escreve uma coisa, alguém que eu acho que não sabe interpretar, interpreta aquilo muito mal, pega um trecho, propaga aquilo e pronto, coitado do cara que escreveu. Ele pode perder emprego, se ele trabalha com aquilo, ele pode perder patrocínio, ele pode perder a conta dele do Twitter, porque fizeram a maldade com algo que ele escreveu. E isso pode ser feito com vocês também, não estou dizendo por vocês, pode ser feito com vocês. E não é legal, tá? E tem acontecido isso recentemente, né? Então eu contei um caso, contei para Ellen,
um trabalhador americano, ele ficou muito tempo desempregado, latino, só para deixar claro. Vocês vão ver por que estou dizendo isso. Ele ficou muito tempo desempregado e arrumou um emprego numa empresa que tinha benefícios sociais. Nos Estados Unidos não tem muito isso, né? Então tinha plano de saúde, tinha uma porrada de coisa, ele tem família, ficou super satisfeito, ficou feliz. E ele ia dirigindo o carro dele lá, pouca gente anda no transporte público nas cidades, tirando Nova York, cidades assim. E ele estava dirigindo, ele é trabalhador braçal e começou a mexer a mão fora do carro. Em um dos movimentos da mão, um outro motorista interpretou como racismo. E filmou aquilo e colocou em rede social. Sabe o que aconteceu com esse cara? Perdeu o emprego. E ele nem sabia por quê. E depois para tirar isso das redes sociais? Então, gente, o que eu quero transmitir para vocês aqui é o seguinte: cuidado com o que a gente faz em rede social. Cuidado com o que você publica. Às vezes até dados seus, sabe? Será que é legal você colocar foto de todos os lugares que você frequenta, colocar o seu celular, colocar o seu endereço? Tem Facebook que é assim, tem o endereço da pessoa, tem o celular da pessoa, tem o clube que ela frequenta, tem a escola que ela vai. Será que é legal você fazer isso? Imagina que um dia o governo te obriga, né, pega para você e fala assim: Cláudio, sei lá, a partir de hoje você vai ter que colocar suas fotos quase toda semana, você vai ter que, eu quero saber o que você está fazendo, quero saber seu endereço, quero saber os lugares que você frequenta, eu quero o teu celular e quero acesso a todas as suas redes sociais. Você ia gostar? Não, né? Você faz isso de graça no Facebook. Olha que interessante, você faz isso de graça no Instagram. Então, gente, resumindo o que eu quero dizer, porque teólogo fala muito, né? E não só teólogo, pessoal de humanas fala muito, né? Então, se deixar, eu vou embora. Eu viro professor de humanas e vou embora. Mas, resumindo, tenha responsabilidade com rede social. Não estou falando para você sair dela, não é nada disso, até porque às vezes é divertido. Mas tenha responsabilidade e quando alguém postar alguma coisa que você não gostou, não seja agressivo, assim, pronto, vou com os dois pés no peito. Não. Tenta conversar, tenta entender o que a pessoa fez. E olha, coisas de mau gosto não repliquem, gente. Imagina que você faz uma brincadeira com uma pessoa e essa pessoa até pode ter perdoado, mas a brincadeira que não é legal e um dia a mãe da pessoa vê, a irmã da pessoa vê, a avó, a namorada ou namorado e pode não entender a brincadeira que você fez, né? É chato isso. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: divirtam-se, estudem as redes sociais, mantenham contato, mas tenham responsabilidade, tá bom? Então é isso. Vocês podem contar comigo quando quiserem. Vou estar aqui sempre não sei, mas vou estar aqui à disposição para quando precisarem, tá bom? Então um abraço, fiquem bem, até a próxima.